Metro 2035. Anotação. A Terceira Guerra Mundial apagou a humanidade da face da Terra. O planeta ficou deserto. As megacidades se transformaram em pó e cinzas. As ferrovias enferrujam. Satélites balançam sozinhos em órbita. O rádio silencia em todas as frequências. Sobreviveram apenas aqueles que, ao ouvirem as sirenes de alerta, conseguiram correr até as portas do metrô de Moscou. Lá, a dezenas de metros de profundidade, nas estações e túneis, as pessoas tentam sobreviver ao fim do mundo. Ali, criaram para si um novo mundo em lugar do enorme mundo perdido. Lutam com todas as forças para permanecer vivos e se recusam a se render. Sonham em voltar à superfície algum dia, quando o nível de radiação das bombas nucleares diminuir. E não abandonam a esperança de encontrar outros sobreviventes. Metro 2035 se conclui a história de Artyom, do primeiro livro da aclamada trilogia. Milhões de leitores aguardaram por esta obra durante 10 longos anos, e os direitos para a tradução foram adquiridos por editoras estrangeiras muito antes do romance ser finalizado. Ao mesmo tempo, 2035 é um livro independente, e é exatamente por ele que se pode começar a imersão na saga que conquistou a Rússia e o mundo inteiro. Capítulo 1. Aqui é Moscou. Não pode, Artyom. Abre. Abre, eu disse. O chefe da estação ordenou não deixar ninguém sair. Tá me achando idiota, é isso? Ninguém. Que ninguém? Eu tenho ordens. Para proteger a estação e contra a radiação. Não posso abrir. É uma ordem. Entende? Foi o Sukhoi que te deu essa ordem? Meu padrasto te mandou fazer isso? Abre logo. Eu vou levar bronca por sua causa, Artyom. Então eu mesmo abro, se você não consegue. Alô? Sanseis, e sim, no posto, e é o Artyom e o seu. O que é que eu faço com ele? Sim. Esperar. Ah, dedurou, é. Muito bem, Nikitska. Dedurou mesmo. Sai da frente. Eu vou abrir de qualquer jeito. Vou sair de qualquer jeito. Mas então saíram da guarita mais 2 guardas, se colocaram entre Artyom e a porta, e começaram a empurrá-lo de leve, sem violência, mas firmes. Artyom estava exausto, com olheiras fundas, ainda não tinha se recuperado da subida de ontem, mesmo sem resistência física, não conseguia lidar com os sentinelas. Curiosos começaram a se juntar, garotos sujos, com cabelos tão claros que pareciam de vidro, ou donas de casa inchadas, com mãos azuladas e endurecidas pelo trabalho incessante de lavar roupa na água gelada, e agricultores vindos do túnel direito, cansados e dispostos a encarar qualquer coisa com olhar vazio. Murmuravam entre si. Olhavam para Artyom, mas também não, seus rostos mostravam expressões indecifráveis. E ele anda. Pois é. E toda hora deixa a porta escancarada. De lá sopra vento gelado, sabia? Desgraçado. Ei, não fala assim dele. Ainda assim, e ele nos salvou, lembra? Salvou teus filhos também. Salvou, é. E pra quê? Foi pra isso que salvou. Agora se enche de radiação, e a gente junto, e só de brinde. Mas pra que ele vai lá fora, hein? Pra quê, meu Deus? E então, entre todas aquelas faces, surgiu uma, e a principal. Bigodes grisalhos, cabelos ralos e totalmente brancos, jogados por cima da careca como uma ponte. O rosto era composto apenas de linhas retas, sem curvas. E todo o resto nele era duro, ressecado, como se tivessem desidratado o homem vivo. A voz também parecia seca. Todos, dispersem. Estão ouvindo? Olha lá o Sukhoi. Sukhoi chegou. Que ele leve o garoto. Tio Sasha. De novo você, Artyom? Já conversamos sobre isso. Abre, tio Sasha. Eu disse pra dispersar. Nada de ficar olhando. E você, vem comigo. Artyom, em vez disso, sentou-se no chão, sobre o granito frio e polido, e se encostou na parede. Chega, articulou Sukhoi apenas com os lábios, sem som. O povo já anda cochichando demais. Eu preciso ir. Eu tenho que ir. Não há nada lá. Nada. Nada a ser encontrado. Mas eu te disse, tio Sasha. Nikita. O que você tá parado aí? Vamos, escolte o povo pra fora. Aos seus ordens, Sanseis. Certo, quem tem convite especial? Anda, e começou Nikitska a tagarelar, empurrando a multidão. Você falou besteira. Escuta, e Sukhoi soltou o ar, murchou, pareceu encolher, e se sentou ao lado de Artyom. Você está se matando, rapaz. Acha que esse traje vai te proteger da radiação? É mais furado que uma peneira.
Um vestido de chita faria melhor. E daí? Nem os stalkers sobem tantas vezes quanto você. Já tentou calcular a dose? Quer viver ou morrer? Tenho certeza de que ouvi. E eu tenho certeza de que você imaginou. Não há ninguém lá para enviar sinais. Ninguém, Artyom. Quantas vezes eu tenho que te dizer? Não restou ninguém. Nada além de Moscou. Só nós aqui. Não acredito. Acha que eu me importo no que você acredita ou não? Mas se teu cabelo cair, aí sim me importo. Se começar a urinar sangue, também. Quer que teu pau caia fora? Artyom deu de ombros. Ficou em silêncio, pensativo. Sukhoi esperou. Eu ouvi, disse por fim. Lá na torre. No rádio de Uman. E além de você, ninguém mais ouviu. Todo esse tempo ouvindo o canal, silêncio total. E daí? E eu subi para a superfície, é isso. Só isso. Artyom se levantou, endireitou as costas. Quero netos, e disse-lhe Sukhoi lá de baixo. Para que eles vivam aqui? No subsolo. No metrô, e corrigiu Sukhoi. No metrô, e concordou Artyom. E eles vão viver bem aqui. Ao menos vão nascer. E só isso. Diga a eles para abrirem, tio Saj. Sukhoi olhou para o chão, para o granito negro e brilhante. Parecia que havia algo ali. Você ouviu o que as pessoas dizem? Que sua cabeça pirou. Naquele dia, na torre. Artyom torceu o sorriso. Inspirou fundo. Para ter netos, sabe o que você deveria ter feito, tio Saj? Deveria ter tido seus próprios filhos. Com eles você teria comandado. E os netos seriam parecidos com você, e não com sei lá quem. Sukhoi apertou os olhos. Um segundo se arrastou. Nikita, abre para ele. Deixe ir. Que enlouqueça. Dane-se. Nikitska obedeceu em silêncio. Artyom acenou com satisfação. Voltarei logo, e disse ele a Sukhoi já do buffet. Sukhoi subiu pela parede, virou as costas curvadas para Artyom e saiu arrastando os pés, polindo o granito. A porta do buffet bateu, se trancando. Uma lâmpada branco brilhante acendeu no teto, 25 anos de garantia, refletindo fraca luz de inverno no azulejo sujo que revestia tudo no buffet, exceto uma parede de ferro. Uma cadeira de plástico rasgada, para descansar ou amarrar as botas, um traje de proteção química pendurado num gancho, no chão um ralo, e uma mangueira de borracha apontando para desativação. No canto, ainda havia uma mochila militar. Um tubo azul pendia na parede, como de um telefone automático. Artyom vestiu o traje espaçoso, como se fosse de outra pessoa. Pegou a máscara de gás da mochila. Esticou a borracha, colocou-a no rosto, piscou, acostumando-se a olhar pelas janelas redondas e embaçadas. Tirou o tubo. Pronto. Rangido metálico, quase choroso, e a parede de ferro, não uma parede, mas a porta hermética, começou a subir. Do lado de fora, soprou ar frio e úmido. Artyom estremeceu, sentindo o frio. Colocou a mochila nos ombros, pesada, como se tivesse colocado um homem nas costas. Subia pelos degraus gastos e escorregadios da escada rolante interminável. A estação de metrô VDNKH, 60 metros abaixo da superfície. Profundidade suficiente para que bombas aéreas não abalassem nada. Claro, se uma ogiva nuclear tivesse atingido Moscou, haveria aqui uma cratera cheia de vidro. Mas todas as ogivas foram interceptadas por mísseis antiaéreos acima da cidade e apenas seus destroços caíram à terra e brilhantes, mas incapazes de explodir. Por isso Moscou permanecia quase intacta, ainda parecida com a antiga, e como uma múmia se parece com um rei vivo. Mãos no lugar, pernas no lugar, um sorriso. E as outras cidades não tinham defesa antiaérea. Artyom resmungou, ajeitando a mochila, fez o sinal da cruz às escondidas, colocou os dedos grandes sob as tiras largas, apertou-as e começou a subir. A chuva tamborilava no metal do capacete, ecoando alto, parecia bater na própria cabeça de Artyom. As botas de borracha afundavam na lama, a ferrugem escorria em filetes de algum lugar lá de cima, o céu estava carregado de nuvens sufocantes, e as casas vazias permaneciam ao redor, todas corroídas pelo tempo. Não havia uma alma naquela cidade. Já faz 20 anos, e nenhuma alma. Através do beco, formado por troncos nus e úmidos, podia-se ver o enorme arco de entrada da VDNKH, ali estava a Câmara das Curiosidades, e sobre falsos templos antigos estavam espalhados os vestígios de esperanças por um futuro grandioso. A grandeza deveria chegar em breve, já amanhã. Mas o próprio amanhã nunca veio. Um lugar condenado, e VDNKH. Alguns anos atrás ainda vivia ali toda espécie de escória, e agora nem isso restava.
Prometeram que logo o nível de radiação cairia, e seria possível voltar devagar. Dizem que os mutantes em cima são muitos, mas também são animais, mesmo que deformados. Mas aconteceu o contrário, uma crosta de gelo cobriu o chão, a terra respirou e ficou úmida, o nível de radiação subiu. E os mutantes agarraram-se à vida com suas garras, e quem não fugiu, morreu. Enquanto isso, os humanos permaneciam no subsolo, vivendo nas estações de metrô, sem intenção de morrer. Um humano não precisa de muito. Um humano encara qualquer rato de igual para igual. O contador estalava, calculando a dose para Artyom. Não vou levar isso comigo de novo, pensou Artyom, irritado. Qual a diferença de quanto ele acumula? O que isso muda? Enquanto a missão não estiver feita, que se estoure à vontade. Deixa falarem, Zen. Deixa pensarem que enlouqueci. Eles não estavam lá, na torre. Eles nem saem do próprio metrô. Como saberiam, hein? Cabeça. Eu dei um jeito em todos eles. Tô explicando, vi exatamente naquele momento, quando Uma girou a antena na torre. Enquanto ele ajustava, havia algo. Ouvi. E não, droga, não foi imaginação. Não acreditam. A via expressa parecia se erguer sobre sua cabeça, fitas de asfalto ondulavam e paravam, sacudindo os carros, ou alguns caíam de 4 patas, outros de costas, congelando nas posições em que caíram. Artyom olhou rapidamente ao redor e subiu pela rampa áspera do acesso à passarela. Faltava pouco para atravessar, talvez 1,5 km. No próximo trecho, erguiam-se os prédios da Tricolor, antes pintados solenemente de branco, azul e vermelho. O tempo, depois, tudo transformou em cinza, à sua maneira. E por que não acreditam? Pensou. Simplesmente não acreditam, e pronto. Ninguém ouviu os sinais de rádio. Mas de onde eles escutariam esses sinais? Do subsolo. Ninguém vai subir só por isso, certo? Mas pense, pode mesmo ser que ninguém além de nós tenha sobrevivido? Em todo o mundo ninguém. É loucura. Não é loucura? Não queria olhar para a Torre Ostankino, mas também não podia ignorá-la, virasse-se para ela ou não, ela sempre surgia na borda, como um risco no vidro da máscara de gás. Negra, úmida, quebrada no topo da plataforma de observação, como uma mão saindo da terra com o punho fechado, como se um gigante tentasse emergir do subsolo. Mas ficou presa na argila avermelhada de Moscou, apertada e esmagada pela terra úmida e densa. Quando eu estava na torre daquela vez, Artyom balançou a cabeça, contido, na direção dela, quando ouvia um rádio, tentando captar os sinais de Melnik. Pelo chiado. Juro por tudo. Houve algo. Algo aconteceu. Sobre a floresta nua flutuavam 2 colossos, o trabalhador e a camponesa, presos em uma pose estranha, ora deslizando sobre o gelo, ora girando em um tango, sem olhar um para o outro, como seres assexuados. Mas para onde olhavam? Conseguiriam ver, de sua altura, o que havia além do horizonte. À esquerda permanecia a roda gigante da VDNKH, enorme, como uma engrenagem do mecanismo que girava a Terra. E junto de todo o mecanismo, a roda estava parada há 20 anos, enferrujando em silêncio. A fábrica havia acabado. Na roda estava escrito 850, ou a idade de Moscou quando ela foi instalada. Artyom pensou que não fazia sentido corrigir esse número, e se não há ninguém para contar o tempo, ele simplesmente para. Arranha-céus feios e sombrios, que antes pareciam branco, azul e vermelho, cresciam até meio mundo, bem próximos. Os edifícios mais altos do bairro, se não contarmos a torre quebrada. Era o que precisava. Artyom jogou a cabeça para trás, seguindo o olhar até o topo. Isso imediatamente dobrou seus joelhos. Talvez hoje, perguntou Artyom, sem ponto de interrogação, embora lembrasse que os ouvidos do céu estavam tampados pela manta de nuvens. Lá, é claro, não ouviram. Entrada. A entrada como qualquer entrada. O interfone estava sem ninguém, a porta de ferro sem energia, no aquário do porteiro o cachorro estava morto, e as caixas de correio tilintavam ao vento, sem cartas, sem propaganda. Tudo já havia sido recolhido e queimado, pelo menos para aquecer as mãos. Abaixo, 3 elevadores alemães brilhantes, abertos e reluzentes com seus interiores de aço inoxidável, como se em qualquer um deles fosse possível subir imediatamente até o topo daquele arranha-céu. Artyom os odiava por isso. E ao lado, já a porta da escada de incêndio. Artyom sabia o que havia atrás dela. Já contava 46 andares a pé. Sempre a pé até o Gólgota. Sempre a pé. A mochila pesava agora 1 tonelada inteira, e essa tonelada pressionava Artyom contra o concreto, dificultava o passo, derrubava o ritmo. Mas Artyom continuava a andar, como se estivesse ligado, e falava da mesma forma. E daí que não há defesa, mísseis. Mesmo assim. Devia haver. Devia haver em algum outro lugar. Pessoas. Não pode ser que apenas aqui.
Apenas em Moscou. Apenas no metrô. Aqui está, e a terra. Firme. Não rachou. O céu. Abrindo espaço. Não pode ser. Que o país inteiro. E a América. E a França e a China. E algum lugar como a Tailândia. Ele não fez mal a ninguém. Não fez nada por ninguém. Claro, Artyom, com seus 26 anos, nunca esteve nem na França, nem na Tailândia. Quase não conheceu o velho mundo e nasceu tarde demais. E o novo mundo tinha geografia mais limitada de estação de metrô VDNKH, estação de metrô Lubyanka, estação de metrô Arbatskaya. Linha circular. Mas, ao observar fotos de Paris e Nova York em raras revistas turísticas, filtradas pelo mofo, Artyom sentia com o coração que essas cidades ainda existiam em algum lugar, que ainda estavam de pé, não desapareceram. Talvez estivessem esperando por ele. Por quê? Por que apenas Moscou deveria permanecer? Não faz sentido, Zen. Entende? Não faz sentido. Então significa que só precisamos capturá-los. Seus sinais. Não podemos. Ainda. Só precisamos continuar. Não podemos desistir. Não podemos. O arranha-céu estava vazio, mas ainda assim ressoava, vivia, o vento entrava pelos balcões, batia nas portas, respirava assobiando pelas caixas de elevador, fazia barulho em alguma cozinha ou quarto alheio, fingindo ser os donos de volta. Mas Artyom já não acreditava nele, nem se virava, nem entrava como convidado. Sabe-se que lá, atrás das portas inquietas, há apartamentos saqueados. Restavam apenas fotografias espalhadas pelo chão e mortos alheios tirando fotos de si mesmos para lembrar, imóveis enormes, que nem no metrô, nem no outro mundo você conseguiria arrastar consigo. Em outros prédios, as janelas foram destruídas pela onda de explosão, mas aqui os vidros duplos resistiram. Mas em 2 décadas, tudo cobriu-se de poeira, como se cegado por catarata. Antes, podia-se encontrar, em algum apartamento, o antigo dono, tocava uma coisa qualquer com o trombo do gás, chorava através do respirador, e não ouvia alguém se aproximando por trás. Mas agora há muito não se via ninguém. Alguns ficaram deitados com um buraco nas costas, ao lado de seus brinquedos idiotas, e outros olhavam para eles e percebiam que não há ninguém no topo do prédio, e lá não há nada. Concreto, tijolos, lama, asfalto rachado, ossos amarelados, pó de tudo, e radiação. Assim é em Moscou e assim em todo o mundo. Não há vida em nenhum outro lugar, exceto no metrô. Fato. Conhecido por todos. Conhecido por todos, exceto por Artyom. E de repente, haveria na vasta terra outro lugar habitável para o homem? Para Artyom e Ania? Para todos da estação? Um lugar onde não houvesse teto de ferro sobre a cabeça, e onde se pudesse crescer até o céu. Construir uma casa e sua, uma vida e sua, e dali começar a reocupar gradualmente toda a terra queimada? Todos os nossos. Distribuir. No ar. Vivendo. 46 andares. Poderia-se parar no 40º, ou até no 30º, ou ninguém disse a Artyom que precisava subir até o topo. Mas, por algum motivo, ele cravou em sua cabeça que, se algo fosse dar certo, seria apenas lá, no telhado. Claro. Não. Não assim. Alto. Como na torre. Então. Mas. As janelas do respirador se fecharam, o coração quebrava o peito, e como se alguém com uma lâmina tateasse onde podia passar por baixo da costela de Artyom. A respiração através dos filtros do respirador era fraca e forçada, faltava vida, e Artyom, chegando ao 45º andar, como naquela vez na torre, não aguentou e arrancou a pele apertada de borracha. Respirou o ar doce e amargo. Um ar totalmente diferente do metrô. Fresco. Altura. Talvez. Lá. Uns 300 metros. Altura. Então, talvez. Então, provavelmente. Da altura. Capta. Ele largou a mochila e arrastou-a consigo. Encostou as costas petrificadas na tampa do bueiro, empurrou-a para fora, subiu na plataforma. E só ali caiu. Deitado de costas, olhava para as nuvens, tão próximas que podia tocar com a mão ou acalmava o coração, controlava a respiração. Depois, levantou-se. A vista daqui era como se fosse morrer, voar direto para o paraíso, mas de repente bater em um teto de vidro, ficar pendurado lá, balançando sob ele, sem ir para lá nem para cá. Mas era claro que não se podia voltar de tal altura, e quando você vê de cima o quão tudo na Terra é realmente pequeno, como levar tudo isso a sério depois? Ao lado, erguiam-se outros 2 arranha-céus, antes coloridos, agora cinzentos. Mas Artyom sempre subia neste. Assim era mais confortável.
Entre as nuvens, por um instante, abriu-se uma fresta, o sol brilhou, e de repente, parecia que algo reluziu no prédio vizinho, ou no telhado, ou em uma janela empoeirada de um dos apartamentos superiores. Como se alguém tivesse capturado um raio de luz com um espelhinho. Mas antes que pudesse olhar de novo, o sol se escondeu, e o brilho desapareceu. Nunca mais apareceu. Os olhos de Artyom escorregavam sozinhos o tempo todo, por mais que tentasse desviá-los, para a floresta renascida que cresceu no lugar do jardim botânico, e para o deserto negro e calvo em seu centro. Um lugar tão morto, como se Deus tivesse derramado sobre ele os restos de enxofre em chamas. Mas não era Deus. Jardim botânico. Artyom o lembrava diferente. Apenas ele lembrava de todo o mundo pré-guerra perdido. Estranho, toda a sua vida consistia em azulejos, tubulações, tetos pingando e riachos no chão ao longo dos trilhos, granito e mármore, abafamento e luz elétrica. Mas de repente havia nela um pequeno pedaço de outro, uma manhã fria de maio, o verde delicado e infantil das árvores, caminhos de parque rabiscados com giz colorido, a fila ansiosa por sorvete, e o próprio sorvete, no copinho, não doce de verdade, mas simplesmente fora deste mundo. E a voz da mãe, e fraca e distorcida pelo tempo, como um fio de telefone de cobre. E o calor da mão dela, da qual você tenta não se soltar para não se perder, e você se apega com todas as forças. Embora será que se pode realmente lembrar disso? Provavelmente não. E tudo isso, o outro, tão fora de lugar impossível, que você já não entende se aconteceu de verdade ou se apenas sonhou. Mas como poderia sonhar com isso, se nunca viu nem soube de algo assim? Na frente dos olhos de Artyom estavam os desenhos de giz nos caminhos, e o sol atravessando a folhagem furada com agulhas douradas, e o sorvete na mão, e os patinhos laranjas engraçados sobre o espelho marrom do lago, e as pontes instáveis sobre aquele lago sombreado. Tão assustador cair na água, mas ainda mais assustador derrubar o copinho de sorvete. Mas os rostos dela, os rostos de sua mãe, Artyom não conseguia se lembrar. Tentava chamá-los, pedia à noite para vê-los, mesmo que em sonho, mesmo que esquecesse de manhã, mas não conseguia. Será que não havia no cérebro dele um cantinho minúsculo onde a mãe pudesse se esconder e esperar pela morte e pela escuridão? Parecia que não havia. Mas como pode uma pessoa desaparecer completamente? E aquele dia, e aquele mundo, para onde poderiam ter ido? Ali estavam, bem ali, só fechar os olhos. Claro, poderia se voltar a eles. Em algum lugar da Terra, deveriam ter sobrevivido, permanecido, se chamado todos os perdidos, estamos aqui, e vocês onde estão? Só era preciso ouvi-los. Só era preciso saber escutar. Artyom piscou, esfregou as pálpebras para que os olhos vissem novamente hoje, e não 20 anos atrás. Sentou-se, abriu a mochila. Lá havia uma estação de rádio, militar, enorme, verde arranhada, e mais um equipamento, uma caixa de ferro com uma manivela. Uma máquina de dínamo caseira. E no fundo, 40 metros de fio, antena para a estação de rádio. Artyom conectou todos os fios, caminhou pelo telhado em círculo desenrolando o fio, enxugou a água do rosto e, relutantemente, colocou novamente o respirador. Apertou a cabeça com os fones de ouvido. Tocou as teclas com os dedos. Girou a manivela do dínamo, o LED piscou, zumbiu, vibrou na palma da mão, como se estivesse vivo. Clique no interruptor. Fechou os olhos, com medo de que eles atrapalhassem a captura da garrafa com a carta de um continente distante, onde alguém ainda havia sobrevivido. Balançou nas ondas. E girava o dínamo, como se remasse de mão em uma jangada inflável. Os fones chiaram, uivaram fininho e, através do farfalhar, tossiram, fizeram uma pausa, se chiavam novamente. Como se Artyom estivesse vagando por um sanatório de tuberculose, procurando alguém com quem falar, mas nenhum paciente estava consciente, apenas as enfermeiras aplicavam o dedo nos lábios e faziam severamente o SHHHH. Ninguém queria responder a Artyom, ninguém pretendia viver. Nada de São Petersburgo. Nada de Ekaterimburgo. Londres silenciava. Paris silenciava. Bangkok e Nova York silenciavam. Já não importava há muito tempo quem começou aquela guerra. Não importava com que começou. Para quê? Para a história. Os vencedores escrevem a história, mas aqui não havia ninguém para escrever, e em breve também não haveria ninguém para ler. SHHHH. O vazio estava no ar. Um vazio sem fim. Satélites de comunicação perdidos flutuavam na órbita, e ninguém os chamava, e eles enlouqueciam de solidão, lançando-se à terra, preferindo queimar no ar a continuar assim. Nenhuma palavra de Pequim. E Tóquio, um túmulo. Mas Artyom continuava girando aquela maldita manivela, girava, remava, girava. Como era silencioso. Impossivelmente silencioso. Insuportável. Aqui é Moscou. Aqui é Moscou. Respondam. Era a voz dele, de Artyom.
Ele, como sempre, não podia esperar, não podia se conter. Aqui é Moscou. Recepção. Respondam. Iu. Não parar. Não desistir. Petersburgo. Respondam. Vladivostok. Respondam a Moscou. Rostov. Respondam. O que houve contigo, cidade de Petersburgo? Será que você era tão fraca, mais fraca que Moscou? O que existe em seu lugar? Um lago de vidro? Ou você foi consumida pelo mofo? Por que não responde? Hã? Para onde você foi, Vladivostok, cidade orgulhosa no outro extremo do mundo? Você estava tão longe de nós, será que também foi atingida pela praga? Será que ninguém poupou você também? KHH, KHH. Respondam, Vladivostok. Aqui é Moscou. O mundo inteiro jazia de bruços, de cara na sujeira, e não ouvia a chuva infinita pingando nas costas, não sentia que boca e nariz estavam cheios de água enferrujada. E Moscou. Aqui está. Em pé. Como viva. Mas o que aconteceu com vocês? Morreram todos aí, SHHHH. Talvez fossem as almas respondendo a ele, entrando no rádio? Ou talvez fosse o próprio fundo sonoro? Até a morte deve ter sua própria voz. Provavelmente assim, um sussurro. TSSS. Vai devagar. Não faça barulho. Acalme-se. Acalme-se. Aqui é Moscou. Respondam. Será que agora vão ouvir? Bem agora, alguém vai tossir no fone, atravessará ansioso o chiado, gritará bem longe. Estamos aqui. Moscou. Ouço vocês. Recepção. Moscou. Só não desliguem. Ouço vocês. Meu Deus. Moscou. Moscou respondeu. Quantos de vocês sobreviveram aí? Temos aqui uma colônia, 25.000 pessoas. Terra limpa. Fundo zero. Água não contaminada. Comida. Claro. Medicamentos temos. Estamos enviando uma expedição de resgate para vocês. Apenas se mantenham firmes. Ouve, Moscou. O mais importante, se mantenham firmes. Vazio. Não era uma sessão de rádio, era uma sessão espírita. E essa Artyom não conseguia fazer de jeito nenhum. Os espíritos que ele invocava não queriam vir até ele. Eles estavam bem do outro lado. Olhavam de cima para a figura curvada de Artyom nos raros espaços entre as nuvens e apenas sorriam com escárnio. Para lá? Para vocês? Nem pensar. KHHHH. Largou de girar a maldita manivela. Tirou os fones de ouvido. Enrolou o fio da antena em um novelo cuidadoso, devagar, se forçando com essa precisão, porque queria arrancá-lo de vez, em pedaços, e jogá-lo do 46º andar no abismo. Guardou tudo na mochila. Colocou-a nos ombros, infernal tentador. Carregou para baixo. Para o metrô. Até amanhã. Fez a desativação? Resmungou o tubo azul. Fiz. Mais firme. Fiz. Ele fez, o tubo chiou incrédulo, e Artyom lançou contra a parede com ódio. Por dentro, a porta rangeu o trinco, puxando as linguetas. Depois suspirou longamente, abriu-se, e o metrô soprou sobre Artyom seu ar pesado e estagnado. Sukhoi o aguardava na soleira. Ou sentia quando Artyom voltaria, ou na verdade nunca tinha ido a lugar algum. Provavelmente sentia. Como você está? Perguntou ele cansado, sem malícia. Artyom deu de ombros. Sukhoi o examinou com o olhar, suavemente, como um médico infantil. Um homem estava procurando por você. Veio de outra estação. Artyom se aproximou. Não era do Melnik. Algo tilintou em sua voz, como se uma cápsula tivesse caído no chão. Esperança? Covardia? Ou o quê? Não. Um velho qualquer. Que velho? Toda a última força, acumulada para o caso de o padrasto dizer o sim, imediatamente se esvaiu de Artyom, indo direto para o ralo, e ele só queria agora deitar-se. Homer. Disse que se chama Homer. Conhece esse nome? Não. Vou dormir, tio Sasha. Ela não se mexeu. Dormia ou não dormia? Pensou Artyom. Assim, mecanicamente pensava, porque já não se importava mais se ela estava dormindo ou fingindo. Largou a roupa em um monte na entrada, esfregou os ombros frios, encostou-se à Ania de lado, puxou o cobertor para si. Se houvesse um segundo, ele nem teria se dado ao trabalho. No relógio da estação, eram umas 7 da noite, mais ou menos.
Mas Ania tinha que acordar às 10 e ainda ir aos cogumelos. Artyom estava dispensado dos cogumelos, como um herói. Ou como um inválido. E cuidava do resto conforme sua própria vontade. Acordava quando ela voltava do turno e subia para cima. Desligava-se quando ela ainda fingia dormir. Assim viviam em antifase. Na mesma cama, em dimensões diferentes. Com cuidado para não acordá-la, Artyom começou a se enfiar no cobertor acolchoado vermelho. Ania percebeu e, sem dizer uma palavra, puxou o cobertor com força para o lado oposto. Depois de 1 minuto dessa luta idiota, Artyom desistiu e ficou deitado na beira da cama, nu. Ótimo, disse ele. Ela ficou em silêncio. Por que a lâmpada acende primeiro e depois queima? Então ele se deitou de rosto no travesseiro e deles, graças a Deus, havia 2 que aqueceu-a com a respiração e adormeceu assim. E no sonho torto viu outra Ania e rindo, animada, provocando-o alegremente, completamente jovem de algum jeito. Embora quanto tempo havia passado? 2 anos? 2 dias. Quem sabe quando isso poderia ter acontecido? Naquele tempo, parecia-lhes que tinham uma eternidade à frente, ambos achavam isso. Ou seja, toda a eternidade passada era isso mesmo. No sonho também fazia frio, mas lá Ania o deixava gelado, que parece que o fazia correr nu pela estação e por brincadeira, não por ódio. E quando Artyom acordou, por inércia sonolenta, ainda acreditou por 1 minuto inteiro que a eternidade não tinha acabado, que ele e Ania ainda estavam apenas no meio dela. Quis chamá-la, perdoar, transformar tudo em brincadeira. Depois, lembrou-se.